Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí as nossas aulas essa semana, nós vamos agora falar, né, aí na frente 3, da apostila 3, no módulo 22, deslocamento do equilíbrio químico 1. Né? Nós vamos falar algumas, a parte 1, né, desse deslocamento do equilíbrio químico, importantíssimo, tá? Para os vestibulares e Enem, entender o que é isso, deslocar o equilíbrio químico, tá? Normalmente, quando ocorre esse tipo de situação, no caso, para o homem, nas atividades, o ser humano, quando ele está lidando com uma situação com a formação de um produto em equilíbrio, normalmente ele causa deslocamento para aumentar o rendimento do produto, tá? Então, humanamente, o desequilíbrio proposital é justamente para aumentar. Eu quero aumentar o rendimento de um produto, eu sei que acontece isso, então o que eu vou fazer? Que situações que eu vou provocar ali externamente para que essa reação seja desequilibrada e vai para um lado, né? Então a gente até fala, deslocamento. Quando nós temos as situações de equilíbrios, eu tenho a quantidade de reagentes e produtos. Então, primeiro, no equilíbrio eu tenho reagentes e produtos, tá? Em concentrações constantes, não iguais. Tem equilíbrio que é tudo igual. As leis está constante dessas concentrações iguais, né? Que a gente fala que equilíbrio propriamente dito. Mas, uma situação em equilíbrio, às vezes eu posso ter mais reagente, menos produto, mais produto, menos reagentes. Só que se estiver as concentrações constantes, aquela situação, aquela reação está em equilíbrio. Então, deslocar, eu vou fazer algumas situações, nós já vimos, aqui nós estamos só relembrando o segundo ano, que eu vou deslocar ou para o lado da formação dos produtos ou para o lado da formação dos reagentes, tá? Então, vamos lá, né? O Le Chatelier, né, esse estudioso aqui, cientista, ele percebeu que quando se aplica uma força, né, em um sistema equilíbrio, o equilíbrio ele tende, né, a se reorganizar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Então, vem uma força externa, provoca ali, então o equilíbrio ele vai se reorganizando para diminuir, não é anular. Então, a gente não anula aquela força que está ocorrendo ali, a gente vai diminuir os efeitos dela. Então, é assim, quimicamente, que uma reação se comporta, tá? Vamos lá. Os 3 fatores que influenciam o equilíbrio são concentração, pressão e temperatura, tá? Catalisador não desloca. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o catalisador. Então, os três fatores que a gente tem que ficar de olho é exatamente concentração, pressão e temperatura. Vamos começar então pelo efeito da temperatura, tá? A temperatura, né? Então primeira coisa, eu tenho uma situação em equilíbrio, eu tenho que definir qual lado que é endo, qual lado que é o exotérmico. Qual lado que é endo é aquele que vai absorver, né, o calor, e o lado ex é que ele precisa liberar o calor. Então eu já vou definindo isso quando eu tenho na minha situação em equilíbrio através do valor ΔH, eu consigo analisar, tá? Para onde que vai deslocar, para que lado que a minha reação ela vai tender à formação, tá? Então sempre o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, porque é a reação que absorve, né, o calor. A diminuição da temperatura favorece a reação do lado, né, exotérmico. Então eu defino se a reação direta é endo ou exo, se a reação inversa é endo ou exo. Definindo isso nas setinhas, eu já consigo perceber, né, ali pelas alternativas que o exercício me fala sobre que lado que eu vou render mais, tá? Aí vamos lá, né? Igual nós temos essa situação aqui de decomposição aqui do N2O4 em 2 moléculas de NO2. A reação direta, percebam que o ΔH é positivo, então a reação direta é endo, a reação inversa é exo. Então, se eu aumentar a temperatura, claro que eu vou favorecer
a formação do NO2, porque a reação direta é endo. Se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer a formação do N2O4, tá? E a temperatura é um fator que, além de deslocar o equilíbrio, interfere na constante, no valor da constante. Dentre esses três fatores, o único que modifica o valor da constante é o fator temperatura. Percebam lá, né, que a determinadas temperaturas eu tenho diferentes valores para as constantes de equilíbrio, tá? Então, como nós falamos, é o único fator que altera o valor das constantes, tanto Kc como Kb. Pois, por quê? Então, vamos entender por quê. Porque ela altera, né, a quantidade de mols que eu vou ter ali, sem alterar os volumes, tá? Então, às vezes, né, a gente altera a quantidade, que eu vou aumentar a quantidade de colisões, tá? Dependendo, eu vou diminuir ou aumentar a quantidade de mols ali com a temperatura, só que o volume permanece o mesmo. Então, por isso, né, que a constante, o valor da constante, né, ela é alterada, tá? O aumento da temperatura altera as velocidades das duas reações, tanto da endo como da exo. Você, isso altera a velocidade da reação endo. Não, altera a velocidade de todas as reações. Vocês lembram que a gente fala até, inclusive, da exo, que precisa liberar calor. Mas eu não preciso ter aquela energia de ativação. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o número de choques. Então, eu vou para a reação ocorrer. Só que ela favorece a velocidade da reação endotérmica, tá? Reação direta endotérmica. Temperatura aumenta, o valor da constante aumenta. Por quê? Lembra que a Kc é diretamente proporcional à concentração de produtos? Então, se a reação direta for igual a essa aqui, né? Ela for um valor positivo, então o produto, para formar produto, eu preciso de uma reação endotérmica, então o aumento da temperatura, claro que vai aumentar o valor da constante. Se a reação direta for negativa, for exotérmica, o que acontece? Se aumentar o quesito temperatura, eu vou diminuir o valor da constante. Por quê? Se diretamente para formar os produtos ela precisa de liberar calor, o aumento da temperatura, claro que vai diminuir o valor da constante, certo? Então, coloquem para mim essa observação aí sobre as temperaturas, tá? Principalmente essa parte aí, por que altera o valor, tá? Por que é um fator que altera o valor? Quando a reação direta é endotérmica, que acontece com o valor, quando ela é exotérmica, que acontece com o valor, tá bom? Segundo fator, pressão, né? Então, a pressão. Primeiro, a pressão ela vai influenciar só a substância no estado gasoso. Substância no estado aquoso, tá? Não influencia. No estado sólido, muito menos, o sólido nem não entra, né, no valor das constantes. E no estado líquido, os líquidos puros também não alteram. Pressão só altera os efeitos, né, no estado gasoso, a substância no estado gasoso. Então, o aumento da pressão. Então, se eu pressiono, o que acontece com o meu volume? Eu diminuo o volume, né? Ocorre uma contração do volume. Então, vai favorecer o lado que estiver menor volume. Lembrem-se, né? Que quem que vai me dar esse lado de menor volume? Os coeficientes, tá? Eles, né, das substâncias gasosas, lembra lá do Avogadro, né? Então, eles encerram, os números de mols encerram com o mesmo volume, tá? Então, nas substâncias gasosas, os coeficientes que vão me dar a noção do volume ali para aquela reação, tá? A diminuição da pressão, então, quando diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Aumenta o volume. Então, quando eu diminuo a pressão, o equilíbrio ele é favorecido, ele vai, né, para o lado que tem menor volume, ou seja, menor somatória de coeficientes, tá? Então, aqui, né, igual nós temos esse aqui, ó. Aqui eu tenho um N2O4 e 2NO2. Então, o aumento da pressão vai favorecer, né, ó, aqui, ó, desloca o equilíbrio na formação, no sentido de formação do N2O4, e a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para onde tem maior volume, né, onde eu tenho, né, uma dilatação dos volumes, que no caso
no sentido 2NO2 para esse, né, para essa reação, tá? Então, olha lá, ó, não desloca equilíbrio no quais não há variação de volumes gasosos. Então, se eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, não vai deslocar. Então, se os volumes gasosos, somando, né, substâncias gasosas, seus coeficientes, der a mesma quantidade, tanto nos reagentes como nos produtos, a pressão não desloca nada, ela não influencia, tá? A variação é determinada unicamente pela substância em estado gasoso, igual aqui, ó, nós temos esse carbono no estado sólido, não é influenciado. Eu vou olhar pelo volume aqui, né, só das substâncias gasosas. A adição de gás inerte não afeta o equilíbrio, porque ele não reage. O gás inerte, o próprio nome já diz, né, inerte, ele está ali, mas ele não vai causar reação ali, não vai causar contração de volume, nem dilatação, tá? Aumenta a pressão, né, a gente fala que ele aumenta a pressão do sistema inteiro, mas como um todo. Então, se aumentou, vai aumentar em tudo, produtos e reagentes. Então, por isso que não afeta a pressão, tá? Último, né, dos fatores é o fator concentração, tá? Então, a concentração. Então, aonde eu aumentar, vou deslocar para o sentido oposto. Então, olha lá, ó, o aumento da concentração dos reagentes desloca para o sentido dos produtos, no caso, o sentido da reação, né, direto. O aumento dos produtos, eu vou deslocar para o sentido, né, dos reagentes. Então, o que a gente tem? Vamos lembrar da balança, tá? Então, se eu aumento os produtos, ó, tá aumentando, ficou mais pesado. O que eu tenho que fazer? Ela tem que deslocar para cá, ó, para continuar, né? Tem que deslocar um pouquinho para cá para continuar equilibrado de novo. Se aqui fica mais pesado os reagentes, o que tem que fazer? Tem que deslocar para cá para voltar a equilibrar de novo, tá? Então, aonde eu aumentar, em qualquer lugar, seja nos produtos, seja nos reagentes, aonde eu aumentar vai desligar, vai, né, deslocar para o sentido oposto. Se eu retiro dos reagentes, ó, a reagente fica mais leve, o que acontece? Eu reponho de novo os reagentes para voltar ao seu equilíbrio. Se eu retiro dos produtos, o que acontece? Está mais leve, eu reponho de novo nos produtos para voltar ao equilíbrio, tá? Então, a retirada desloca, né, ó, a diminuição desloca no sentido do membro em que ocorreu a retirada, tá? Então, olha lá, ó, a adição de N2O4 vou deslocar para o lado dos produtos, a adição de NO2 vou deslocar para o lado dos reagentes. A retirada continua no membro da onde foi retirado, tá? E assim por diante, viu? Então, análise. Graficamente a gente consegue entender sobre a adição, sobre o efeito concentração, o que acontece. Normalmente, quando tem esse risquinho aqui, ó, tá uma situação em equilíbrio, tá vendo que aqui, ó, mudou, não ficou constante mais. Então, ali ocorreu um deslocamento. Nesse caso aqui, quando tem, né, uma faixinha colocada na curva de uma das substâncias, que significa que ali foi adicionado. Então, lá, adicionei a concentração de CO, aumentou um pouquinho, mas depois ela teve que diminuir. Percebam que o Cl2, como ele já estava lá no produto junto com o CO, ele, ao aumentar lá a quantidade de CO, ele teve que diminuir, porque para começar a formar o CoCl2, tá bom? Catalisador. Então, o catalisador não desloca equilíbrio, não é fator de deslocar equilíbrio. Ele só acelera para que o equilíbrio seja tomado mais rapidamente. Seja que aquela reação chegue no equilíbrio mais rapidamente, tá? Então, o equilíbrio não é deslocado, tá? E por último, que eu quero que vocês coloquem aí no resuminho de vocês, é o efeito da pressão parcial. Então, a pressão parcial, no caso só das substâncias gasosas, se tiver essa palavrinha falando, né, no exercício, o que é a pressão parcial? Eu vou aumentar a pressão de determinada substância. Então, eu tenho que entender o seguinte: se eu estou aumentando a pressão parcial ali, estou deixando aquela substância mais agitada. Então, ela vai deslocar para aquele lado, para o lado oposto. Então, a pressão parcial, você pode entender como se fosse, entenda a mesma linha do raciocínio do concentração. Se eu aumento a pressão parcial de um gás que está no reagente, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado do produto, porque ele vai agitar mais, ele vai colidir mais e formar produto.
Se eu aumento a pressão parcial de um dos produtos, eles vão se reagir mais, né? Ali se colidir mais e formar reagente. Entendeu? Então, só vocês entenderem isso, né? Nas substâncias da alteração, a alteração da pressão parcial de um gás desloca aquele no sentido oposto, né? Tá? As constantes, os valores das constantes Kc e Kp não se alteram com a pressão parcial, com os valores de pressão parcial. Kc não, né? Kp, tá? É só na Kp que a gente olha mais no caso da pressão parcial, tá? Não altera, viu? Ele não altera. Só vai alterar para onde vai deslocar. A única coisa que altera, o único fator que altera os valores para essas constantes é o fator temperatura, tá certo? Então, né, a pressão parcial, né, se a gente aumenta de um lado, se a gente retira, diminui a pressão parcial de um gás, para onde que o equilíbrio vai deslocar? Para o lado de onde foi diminuída essa pressão parcial. Então, só vocês, né, essa palavra entender, raciocinar como se fosse a concentração, certo? Vocês farão para mim os exercícios da página 73, 74, o resumo, incluindo esses efeitos de área e temperatura, o efeito da pressão parcial, tá? E pra gente depois estar corrigindo e avaliando essa participação de vocês, tá bom? Bons estudos, até a próxima!